bem, gente, vamos iniciar o nosso encontro de hoje. Vamos lá. Boa noite, professora Márcia, boa noite, Josué, e o nosso outro colega intérprete, e boa noite, colegas cursistas. Me desculpem o breve atraso, no começo eu não estava te ouvindo, Márcia, agora tudo certo. Acredito que vocês o áudio esteja adequado aí também, qualquer coisa vocês vão sinalizando, tá? Espero que estejam todos bem, imagino que cansados, colegas, né, se aproximando esse final de ano, né? Então, essa fase para os professores é sempre bastante corrida, cansativa, né? Mas parabéns por vocês estarem aqui, mesmo com tantas demandas, com tantas questões aí. Final de ano, professor, a gente já sabe como é, né? Eu tô vendo aí todo mundo, né? De manga curta, com uma roupinha fina, gente. Aqui a nossa primavera tá de 9 graus, assim, não recomendo, sabe? Mas vamos lá. Então, eu vou começar compartilhando a minha tela aqui, pedindo licença para vocês, para a gente já ir direto ao ponto do assunto da nossa aula. Que sorte a sua, Cíntia. A Cíntia diz que na região dela é calor o ano todo. Nesse momento, Cíntia, eu te acho muito sortuda, sabe? Agora eu vou ficar sem acesso ao chat, tá, gente? Mas eu já volto lá para a gente conversar. Chegamos na semana 3. Veja só, né? Que percurso bonito você já percorreu até aqui. E semana que vem será o seu último módulo. Então, todo o seu esforço aí com certeza valeu a pena. O tema dessa semana, né, da semana 3, é a tecnologia assistiva à educação. Lá no começo, então, retomando questões de acessibilidade, questões sobre a inclusão e questões conceituais da tecnologia assistiva. Semana passada, reforço dessas questões conceituais, né, conceituando o que é uma tecnologia assistiva, entendendo as categorias dela, lá do nosso referencial teórico principal, a professora pesquisadora Rita Bersch, né, e aí a gente viu o amplo leque da tecnologia assistiva, tudo que pode ser chamado de tecnologia assistiva, e conversamos sobre o que é tecnologia assistiva e o que não é, né? E hoje a gente aterriza finalmente no nosso campo da educação, né? Pensar essa tecnologia assistiva no contexto da gente, da sala de aula. Então, Lei Brasileira de Inclusão e a tecnologia na educação, nosso cardápio, tecnologia assistiva, AEE, sala de recursos multifuncionais, tecnologia assistiva e tecnologia educacional e tecnologia de baixo custo. Então, gente, vamos buscar lá na lei, né, na legislação, a base para a nossa conversa de hoje, né? Então, a LBI de 2015, né, esse marco na educação do país, educação inclusiva, e lá, né, está colocado o direito à educação inclusiva em todos os níveis de uma pessoa e, claro, ao longo da vida, né, entre tantas outras coisas que estão colocadas lá, né, nosso foco aqui é educação nesse momento. E para garantir essa inclusão da pessoa, tanto educacional quanto em diferentes esferas da vida dela, a estratégia colocada na legislação é a da tecnologia assistiva. Então, daqui a pouquinho a gente vai entrar lá na LBI e a gente vai ver que existem muitas referências a ela em diferentes capítulos, seções, títulos, né? E por que ela é colocada lá na educação? Qual que é o objetivo da presença dela lá? Pensa, gente, tem uma lei, legislação, falando em tecnologia assistiva, né? E para que ela é colocada lá? Justamente para contribuir para o desenvolvimento do estudante, para que ele possa superar barreiras, para que ele desenvolva a autonomia dele, e por meio de tudo isso, tenha a sua participação plena no ambiente escolar. E aí, eu vou entrar aqui. Professora Márcia, por gentileza, está aparecendo aí a página da legislação? Ou está lá no slide ainda? Está no slide que indica tá no slide, o endereço, né? do governo federal. Então, eu vou trocar aqui. Pronto, acho que agora foi.
Sim, agora está aparecendo a 13.146. Aí, gente, eu sei que é insalubre vocês lerem qualquer coisa aí, fica tranquila, não vai precisar ler nada na tela do celular desse tamanhico, tá? É só uma atividade aqui breve, né? Quando você quer encontrar alguma coisa na página, como você com certeza já sabe, lá no teclado você digita Ctrl F. Eu estou no notebook, né? E aí, ó, eu vou digitar uma palavra assistiva. E aí, todo lugar que tiver assistiva nesse texto vai aparecer lá, né? Aqui em cima, eu vou dar um. Ai, esse zoom aqui não está servindo para o que eu precisava, mas tudo bem. Ele consta aqui em cima na caixinha de pesquisa que entrou nesse Ctrl F, que tem 35 entradas esse termo dentro da lei. Então, essa palavra é citada 35 vezes, né? E aí, cada vez ela vai estar sublinhada, vai estar destacada de uma cor diferente. Então, lá no começo já se coloca a tecnologia assistiva em associação ao desenho universal, claro, né? Conceitos que se complementam, né? Aqui sobre os produtos, não estamos na educação, tá bom? Ó, capítulo 2, que versa sobre da igualdade, da não discriminação. Também, ó, tem assistiva lá. Vou para baixo, tá, pessoal? Não fica tranquila que você não precisa ler isso aqui, não. Ó, interessante, ó, do direito à habilitação e à reabilitação. Reabilitação, obviamente, né? Pensando na órteses, próteses, acessibilidade, enfim. Mas no direito à habitação, desculpa, habilitação. Tecnologia assistiva está aqui também. Né? Então, a gente viu uma das categorias da Rita Berch, a questão da mobilidade. Tá aqui. Estou indo aqui no direito da saúde, direito à saúde, com certeza está lá também. E aqui ela tem essa interface dela terapêutica, né, que a gente já viu, e esse cuidado da gente entender, de a gente situar ela, né, quando ela está nesse contexto. E aqui chegamos nessa parte do direito à educação. Então, eu vou contar rapidinho, olha só, 1, 2, 3 entradas do termo assistiva, tecnologia assistiva, 4, 5, se não me engano, né? Então, é um capítulo que associa a acessibilidade da pessoa com deficiência no contexto educacional ao uso da tecnologia assistiva. Vamos ver aonde que está? Eu vou ler para você, tá bom? Então, do direito à educação, então aqui, pesquisas voltadas para o desenvolvimento de novos métodos e técnicas pedagógicas, de materiais didáticos, de equipamentos e de recursos da tecnologia assistiva. Lembrando que, na perspectiva da Rita Berch, né, esses materiais didáticos podem ser, né, podem ser uma categoria da tecnologia assistiva, lá nos usos do cotidiano, né? Novamente aqui, dentro do contexto educacional, está lá na LBI, planejamento de estudo de caso, elaboração do plano de atendimento educacional especializado, da organização de recursos e serviços de acessibilidade e disponibilização e usabilidade pedagógica de recursos de tecnologia assistiva. Ou seja, o que a gente está fazendo aqui, né? Inclusive, estudo de caso é bem a sua tarefa dessa semana, hein, gente? Olha só. Vamos seguir. Tecnologia assistiva e educação. Aqui, ó. Oferta de ensino de Libras, do sistema Braille e de uso de recursos da tecnologia assistiva, de forma a ampliar habilidades funcionais dos estudantes, promovendo sua autonomia e participação. Tudo que a gente já sabe, né, que você já assimilou esse conteúdo aí super bem. Aqui no que se refere a processos seletivos, né, para ingresso e permanência em cursos, tá? Então, novamente, falando da tecnologia assistiva, que o usuário, né, tenha direito ao acesso, e nesses processos de concurso que ele possa utilizar desses equipamentos de tecnologia assistiva em numa ocasião de concurso. Essas entradas, essas citações na lei seguem, né, no contexto do trabalho. Vou continuar. No contexto, ó, claro, né, do acesso à informação e à comunicação, seu próximo módulo, onde ela é bastante presente, o capítulo específico da tecnologia assistiva,
sendo colocado, né, no artigo 74, é garantido à pessoa com deficiência acesso a produtos, recursos, estratégias, práticas, processos, métodos e serviços da tecnologia assistiva que maximizem sua autonomia, mobilidade pessoal e qualidade de vida. Então, veja que eles acaba sendo uma definição de tecnologia assistiva, né? O que ela engloba? Acesso a produtos, recursos, estratégias, práticas, processos, métodos e serviços. E assim segue. Vida pública, ciência e tecnologia e disposições gerais. Estou seguindo, gente. Aqui é só no finalzinho também tem uma correção. Eu vou voltar lá para o meu slide, tá? Aliás, vou voltar para o slide, não. Vou voltar para ver vocês. Uhum. Perceba, então, a relevância desse tópico, né? Ainda que eu tenho certeza que vocês, professoras e professores, já façam uso de recursos específicos de acordo com as demandas dos seus estudantes, né? Para possibilitar o desenvolvimento, autonomia, participação plena, a gente até então não necessariamente chamava de tecnologia assistiva, e veja que essa é uma estratégia de pelo menos 10 anos, né? A LBI de 2015. E como esse movimento, né, vai ganhando alguma força, de repente. Já aproveito para compartilhar que a gente vai ter semana que vem, aqui em Curitiba, o Congresso Brasileiro de Tecnologia Assistiva, um congresso nacional, né, em que tem trabalhos acadêmicos e a realização de oficinas também sobre o tema. Então, fica, né, o convite, quem quiser passar frio, pode vir, traz a blusa, mas eu entendo que na realidade da sala de aula a gente não consegue, né, assim, sempre se ausentar, mas para um futuro, de repente, você acompanhar esse congresso, né, esse evento que é anual, e mandar um trabalho, acompanhar as produções, pode ser bastante interessante. Então, eu vou voltar para os nossos slides. Eu já aviso vocês que no começo eu vou falar bastante, tá? Mas aí depois eu vou precisar muito da interação de vocês, tá bom? Então, vamos para essas siglas. PAA, AEE, SRE. Então, no contexto da escola inclusiva, a tecnologia assistiva é frequentemente utilizada no atendimento educacional especializado. Está bastante claro no texto, mas eu gosto de reforçar a ideia de que é frequente, mas não é só, né? Pensando que a tecnologia assistiva é esse produto, esse processo, né, esse recurso que é do estudante. Então, ele, com certeza, pode nascer da sala de recursos, né? Pode nascer esse atendimento educacional e ele pode ir para a casa dele esse recurso, né? Ou seja, pode extrapolar o ambiente escolar. Qual que é, então, gente, o papel do professor de AE, que eu acredito que é a maioria de vocês, né? Na perspectiva da tecnologia assistiva, o que vocês têm que fazer no AE, né? Pensando no AE e na tecnologia assistiva. Então, o papel do professor, né, é de identificar, isso vocês já fazem, não tem a menor dúvida, desenvolver e organizar recursos pedagógicos e de acessibilidade para eliminar barreiras ao desenvolvimento e participação dos estudantes. Então, né, esse critério diagnóstico e propositivo, que é o que vocês acabam atuando, né? Então, vocês identificam a necessidade do estudante e disponibilizam os recursos adequados. Eu entendo que esse papel ele é colaborativo entre toda a equipe escolar, né? Você está lá no trabalho direto com o estudante, você identifica, você pode até conceber esse material, mas eu penso que, de repente, a construção pode ser colaborativa, com outras pessoas que estejam envolvidas com o estudante, com outras instituições. A busca de soluções para o desenvolvimento dessa ferramenta possa ser colaborativa, que os custos envolvidos, ainda que de baixo custo, devam ser compartilhados, né? Então, eu penso que essa centralização é importante nesse olhar, mas que na viabilização, né,
da construção do recurso que vocês possam não estar sozinhas. Entendo o ideal e eu entendo a realidade, tá, gente? Mas acho que essa centralização, né? Construir tudo, tirar tudo do bolso, a gente pode começar a pensar em maneiras de compartilhar algumas dessas questões, pensando, retomando lá o paradigma, né? Da inclusão de que o estudante com deficiência é o estudante da escola. E ampliando ainda mais a lupa, ele é o estudante da sociedade, daquele bairro. Então, vamos lá. A relação, né, da tecnologia assistiva com a sala de recursos. Acredito que a maioria de vocês atuem, né? Então, lá na sala de recursos, é lá onde vai ser organizado e, inicialmente, né, disponibilizado esses recursos. E aqui, né, os exemplos lá da tecnologia, né, dos artefatos tecnológicos, mouses adaptados, quando a escola possui, teclados expandidos, os softwares, né, usados nos tablets, geralmente, de materiais ampliados. Vamos fazer, então, a primeira pesquisa aqui, né? Quem puder fazer uma reação, levantar uma mãozinha, qualquer tipo de reação aqui, quem tem atua em sala de recursos que tem, por exemplo, mouse óptico. Opa, que beleza. Mas foi só a Mari. Ah, a Cleide também. Uhum. Ok. Adriana também. Uhum. Excelente. Acionadores. Alguém trabalha com os acionadores? Alguém tem acesso na sua sala de recursos? Tá, tá, Cleide. E, pois é, Cíntia. Exato. Acredito que a sua realidade seja a mais frequente. Acredito. Quem tem teclado colmeia na sua sala de recursos? Opa, Adriana e Cleide. Adriana ou Cleide, podem contar um pouquinho como é a sua sala e os recursos que ela dispõe? Gentilmente, quem tiver à vontade, tá? Não é obrigada, não. Eu vou seguindo, então, caso alguém queira e se sinta confortável em contribuir e falar, né, como é a sua sala. Agora, novamente, reações, pessoal. Quem não tem nenhum desses recursos específicos, tirando o tablet, tá? Olha lá, já viu, apareceu uma reação, Natalice. Então, quem não dispõe desse tipo de material específico, pode abrir seu microfone, Drica, pode oferecer sua contribuição. Adriana, pode também ficar à vontade, a hora que você conseguir funcionar, pode contribuir, tá? E a Drica, se quiser contribuir também pode, ou se só apertando a mãozinha também não tem problema. Uhum. Então, eu vou seguindo, pessoal. A hora que vocês conseguirem abrir seus áudios, quiserem, né, compartilhar, tudo bem. Mas o ponto é exatamente, a Drica comenta, na minha sala não tem esses recursos. Eu imagino que seja uma realidade muito frequente aí, né, no contexto de vocês. Então, vou seguindo aqui, tá bom? E aí a questão que eu considero polêmica em se tratando assim, ó, de mouse óptico, de acionadores, teclado colmeia, esses recursos de equipamentos, né, da tecnologia assistiva. A gente não está falando do material de baixo custo, tá? Que, de acordo com a concepção, né, da tecnologia assistiva, que ela é feita para a pessoa, de acordo, ela responde a uma necessidade dessa pessoa, ela derruba barreiras para essa pessoa é papel fundamental na escolha, no uso, né? Então, ela deveria, poderia, né, teria que fazer uso desse material na sua vida cotidiana, ou seja, é fundamental, né, diz a, a teoria, né, que a tecnologia assistiva não seja de uso exclusivo da sala de recursos, mas que ela acompanhe o estudante nos diferentes ambientes escolares para garantir sua autonomia e participação. Agora eu vou
provocar vocês. Por que vocês acham que dentro da teoria, né, dos estudos da tecnologia assistiva, se entende, né, se fala sobre isso, que o material não pode ficar na sala, o material tem que acompanhar o estudante, né? Veja só, se o material não fica na sala, ele só acompanha um estudante de cada vez. Se o material ficasse na sala, ele poderia servir a vários estudantes, né? Por que vocês acham que existe esse discurso, essa concepção de que o material não é da sala, o material deve ser do usuário? Alguém tem alguma opinião sobre por que se pensa dessa forma? Acompanhando aqui, tá, gente? Ou no chat. Então, muitas pessoas aqui no chat, né, falando aqui sobre na minha sala não tem esses recursos, o pessoal do YouTube, a Sônia do YouTube fala, a Vanessa também contribui que não tem esses recursos, né? A Maria de Jesus complementa aqui, infelizmente, as salas de recursos multifuncionais lá do Mato Grosso, algumas ainda bem precárias. Opa, Suzana tem teclado colmeia. E aí, Suzana, eu acredito que esse teclado colmeia não acompanha o estudante, né? Fica na sala, de repente, ou não. Se você fizer a gentileza de me confirmar, né? A Antônia diz que somente o computador de mesa, nada desses recursos. Uhum. Então, veja que é uma realidade frequente mesmo, né? Uhum. A Vanessa complementa, né? Na minha escola não tem nem sala de recursos multifuncionais. Exatamente. Aqui na nossa realidade, aqui, né, de Curitiba, algumas escolas é que tem sala de recursos, não são todas. E aí os estudantes com algumas deficiências, com determinadas deficiências, são encaminhados para essas escolas específicas. Mesmo que não seja próximo da casa, mesmo, sabe? Então, esse é o nosso contexto aqui. Então, gente, falando sobre essa concepção, pode falar, opa. Oi, Camille. Boa Oi, noite. Daiane. Boa noite. Então, eu acho assim, na questão do material ter que acompanhar o estudante. Penso que é algo individual. Ele é produzido para um determinado estudante. Então, por exemplo, se formos falar de um estudante TEA, nós sabemos que cada caso é um caso, cada estudante ou cada indivíduo é um indivíduo. E não existe um padrão único, por exemplo, uma receita de bolo para um estudante TEA, para uma pessoa TEA. Então, cada um vai ter uma especificidade, né? Então, eu entendo que cada um tem uma necessidade. Ainda que se tenha, num outro momento, uma outra criança, um outro estudante, que talvez tenha uma ou outras características parecidas, uma comorbidade, uma necessidade parecida, acho que a intenção é se produzir outro. Mas se a gente vai tratar de uma tecnologia assistiva, eu entendo que ela é algo individual. Então, eu acho justo e bem óbvio que isso permaneça. Eu dei o exemplo da minha aluna, né, na confecção da bolsa, por exemplo. Não adiantaria eu deixar essa bolsa lá, porque não tem outro estudante com essa característica parecida com a dela. Se eu deixasse na escola para ela utilizar na escola, não teria uma funcionalidade tão prática. Ela usaria naquele momento que ela passasse comigo na escola. Então, eu entendo que a questão da educação inclusiva, do uso da tecnologia assistiva, ela precisa ser fomentada muito além das paredes da escola. Ela tem que adentrar no campo social, no campo do convívio das crianças, dos estudantes, num ambiente externo, senão a gente vai centralizar aquele material, aquele produto somente dentro da escola. E aí a gente não vai instigar o desenvolvimento pleno. Muito obrigada, Daiane, pela sua colaboração, mais uma vez contribuindo muito com a perspectiva, né? E a gente pensando no TEA, que é um grande espectro, né? Então, as especificidades que podem variar, mas
ainda que não sejam ter, né? A gente sempre vai ter especificidades para olhar para essa pessoa, para a necessidade dessa pessoa. Então, é por isso exatamente que é colocado dessa forma, né? Para garantir, primeiro, que responda essa necessidade individual, e segundo, a participação plena em diferentes esferas dessa pessoa, né? E aí, complementando, o pessoal, né, do YouTube traz, né? Então, por que se pensa desse jeito? Que o recurso não é da sala, o recurso é do usuário. A Vanessa fala para auxiliá-lo na sala regular, exatamente, né? A Suzana comenta do teclado colmeia, gente, que o teclado colmeia, como eu imaginei, né, ele fica na sala de recursos, né, não acompanha o estudante na sala regular, também esse teclado colmeia não vai para casa, né, ele acaba sendo um recurso da sala, né, com certeza em razão de atender a mais pessoas, por uma limitação, né, de recurso mesmo. Outras questões. A Silvia também fala, né, que ele também vai precisar desse recurso em sala para inclusão, exatamente, para que ele possa participar das atividades dentro e, idealmente, fora do ambiente escolar, né. A Silvia também coloca, acredito que os materiais são pensados para cada particularidade do estudante, né. Então, exatamente, pessoal, por isso que se pensa dessa forma, né. Embora a gente entenda o desafio, né, das limitações técnicas, financeiras de cada realidade escolar, né? Mas o nosso foco é na pessoa, né? Então, por essa forma, por esse motivo que se pensa a exclusividade do uso, ainda que na prática escolar alguns equipamentos a gente não consiga viabilizar, né? E aí, né, outro tópico, né, polêmico. A própria Rita Berch, né, até a nossa referência da área, fala que é muito difícil a gente fazer essa diferenciação e em alguns momentos talvez ela nem seja tão relevante, embora eu penso que sim, é importante a gente chamar com os nomes certos, né, a tecnologia assistiva e não educacional. Então, o meu recurso, daqui a pouco vocês vão ver aqui, deixa eu pegar esse aqui. Agora eu vou para a câmera aqui para ver se vocês estão me vendo. Desculpa aí, tá, gente? Então, eu tô aqui com uma prancha, né? Então, que eu vou movendo aqui, o meu, tipo um cursor, tá? Que é para pôr o dedo, assim, ó. Uhum. Eu deslizo para baixo para cima. Desculpa, eu tô fazendo tudo torto, porque eu não tô conseguindo ver. Uhum. Aí. Isso aqui, a gente vai entender esse material. Tô chamando de prancha, tá? Mas não é uma prancha de comunicação, uma tentativa alternativa, não. Essa prancha das vogais. A gente vai chamar isso aqui, pode chamar, de tecnologia educacional. É um recurso pedagógico, material concreto que eu estou usando na sala de aula, né? Para trabalhar com as vogais, né? Notícia fonológica, reconhecimento, grafia, correspondência com som, né? A sequência, enfim. Porém, gente, se esse material eu fiz exatamente para o meu estudante X, para aquele estudante que eu trabalho, que está com uma dificuldade específica, pensei no dedo dele, encaixando aqui, pensei no movimento que ele dá conta de fazer, pensei nas cores, né? E é esse estudante que vai usar esse material? Isso aqui que era uma tecnologia educacional, um recurso pedagógico, vira tecnologia assistiva. O mesmo material. O que diferenciou ele em relação à categorização? O tipo de uso. Ele está removendo barreira para o meu estudante. Sem isso aqui, ó, ele não ia conseguir acessar esse conteúdo. Ele virou um recurso de tecnologia assistiva. Está lá na sala regular, com todos os meus estudantes, estou trabalhando, né, em pequenos grupos. Ele é um recurso educacional, um recurso pedagógico, né? Parece uma bobagem a gente só mudar o nome de uma coisa. Não é, porque a gente novamente põe o foco na eliminação de barreiras para uma pessoa, tá bom? Então, para a gente entender essas nuances, né? Já que tecnologia assistiva é tanta coisa, né? Então, tecnologia educacional, o que é? Se as ferramentas e recursos, né? Computador, software, alfabetização,
forem utilizados por qualquer estudante para fim de aprendizagem, né? Para fixar o conteúdo, para inserir, enfim. E essa ferramenta, gente, é de uso do professor. Isso sim, esse material para sua sala regular fica lá no seu armário, né? Usa durante a aula, depois ele volta para o seu armário. Ok. Passa a ser entendido como recurso de tecnologia assistiva se essa função é indispensável para superar esse impedimento sensorial, motor ou cognitivo. É uma ferramenta do estudante, que ele pode levar para casa, de repente, ele pode levar para a sala regular, para outros ambientes, material específico desse estudante. Então, veja, é o mesmo material, né? Só que para uma pessoa, ele remove totalmente a barreira da aprendizagem. Lembra da frase que iniciou nosso curso, né? Tecnologia assistiva para as pessoas, ela facilita, contribui. Para as pessoas com deficiência, ela é indispensável, ela torna possível alguma coisa. Sem isso, não seria possível. Então, né? Esse material aí, será que esse meu recurso aqui que eu fiz, esse material é material pedagógico, que eu já uso normalmente na minha sala de aula regular, né? Ou não? Pode ser uma tecnologia assistiva se, né, é especificamente voltado para remover barreiras que limitam ou impedem a participação e aprendizagem do estudante. Sem esse material, ele estaria em desvantagem ou excluído da participação, inviabilizaria, né? Lembrando, então, que a função desse material, né, de qualquer tecnologia assistiva, mas se tratando, né, desse material educacional, é promover autonomia, independência da pessoa com deficiência em suas atividades, né, e não só uma ferramenta sua, do seu trabalho. E aí, vamos falar sobre tecnologia assistiva na escola. Eu vou voltar para o chat aqui rapidamente. As contribuições de vocês são tão importantes que preciso sempre voltar para cá. Então, a Cíntia traz que a tecnologia assistiva é que ela tem um abafador de ruídos que fica na sala de recurso, o aluno usa e depois devolve. Poxa vida, como ele precisaria desse abafador em tantos outros contextos, né, Cíntia? A Silvana, então, fala, né, que a inclusão está longe de acontecer. Na minha unidade, nós temos 6 crianças não verbais. Consegue trabalhar com todos? Não. Além de todo o material confeccionado, precisa capacitar a família, os professores, triste realidade. Temos uma criança que usa tecnologia de alto custo e uma criança que usa de baixo custo. A pasta de comunicação que ela já falou, né, desse flipbook, que mesmo esse flipbook é caro, né? Então, acho que urge a gente compartilhar as nossas responsabilidades inclusivas. Não é só a sua, da professora que está lá fazendo acontecer, porque você faz acontecer, você tem uma concepção correta de acessibilidade e inclusão. Você está aqui, né, buscando conhecimento, mas esse aluno é da sociedade, né? Então, urge a gente compartilhar essas responsabilidades. Eu não tenho a menor dúvida. A Márcia traz contribuição lá do YouTube, da Divina. Na minha escola tem o teclado Colmeia, mas nunca precisou ser usado. Ok, tá lá para o público, né, que for necessário usar. Oi, tudo certo. Oi, Adriana. Oi, agora consegui. Ah, que bom. Estava tentando aqui fazer um teste. Ah, é você que tem aquela sala boa? Olha, primeiramente, boa noite. É uma satisfação poder contribuir um pouquinho. E a sala de recursos onde eu estou atuando é uma sala de recursos que eu posso dizer que eu tenho satisfação em trabalhar com os recursos que nós temos, né? Essa é a segunda sala que eu trabalho, né, numa média de 10 anos, em sala de recursos, e as duas salas que eu atuei, ambas tinham esses recursos que foram mencionados, mas são recursos que vieram do MEC e recursos que estão, inclusive, mencionados no equipamento de 97, de 2003, então são recursos antigos e que alguns não funcionam mais por conta da atualização de softwares, né? Então, eu não tive também ainda como utilizar esse recurso, se eu precisasse, eu não conseguiria devido a essa desatualização, né, de software,
porém, eu não precisei utilizar em nenhuma das escolas que eu atuei, por não ter o aluno que necessitasse desse recurso, né? Mas eu fiquei muito feliz quando eu me deparei com a tecnologia à disposição. Inclusive, eu procuro sempre estar buscando as formações, justamente porque eu não aprendi a utilizar esses recursos. Então, a gente precisa sempre estar buscando, mas são recursos realmente muito antigos. As verbas, né, que nós temos aqui disponibilizadas pelo governo do estado do Mato Grosso, eu percebo que é geral, são todas as escolas na mesma proporção, e graças a Deus também nós temos aí um amparo legal e é cumprido dentro das escolas onde eu tenho atuado. As gestões em que eu tive o privilégio, eu falo privilégio, porque eu vejo que não é uma realidade geral, né, em todas as escolas. Então, as gestões em que eu tive os diretores, a gestão geral da escola, sempre foram muito participativas no sentido de apoiar, né? Apoiar financeiramente, buscar a sala de recursos no sentido assim, professora, qual é o recurso que vocês precisam para trabalhar com os alunos? Coloque isso no plano, qual é os recursos que nós precisamos inserir para o PPP da escola para o próximo ano? Tem alguma coisa para ser melhorada? Então, através desse diálogo também com a equipe gestora, a gente consegue avançar. Então, são avanços que eu considero grandes em vista do que a gente percebe aí junto com a angústia dos nossos colegas. Porém, mesmo com tudo, né, que a gente tem aqui trazido, agradecido e também elogiado, né, nós ainda temos dificuldades, temos limitações, temos muitas barreiras. Por exemplo, nós falamos em algumas aulas sobre a questão arquitetônica, e é uma barreira que eu tenho na unidade escolar que eu atuo. Né? Nós não temos aí o ambiente adequado, nem para o aluno surdo, nem para o aluno cego. Nós temos alunos com visão monocular e baixa visão, não temos cegueira total, mas já tivemos esses alunos em anos em que eu não estava na unidade escolar, inclusive esse aluno recebeu o óculos, que é aquele que faz a leitura, e eu encontrei esse material na unidade escolar. E quando eu busquei conhecimento, é justamente isso que você estava trazendo para a aula hoje, que esse material é do aluno. E por que esse material não foi para o aluno? Não foi garantido isso para a vida desse estudante? Então, são alguns impasses que a gente percebe que é a falta de comunicação ou uma comunicação distorcida, né, um desencontro aí na comunicação que a gente acaba tendo como barreiras também, né, para a sala de recursos ter uma boa atuação. E só para finalizar, professora, essa contribuição que a nossa colega colocou no chat em relação às dificuldades que ela está tendo, dos impasses que ela está tendo, deixa eu até olhar aqui novamente, eu entendo que nós vivenciamos muito isso, né, das angústias de nós termos, às vezes, um recurso grande e não sabermos utilizar ou não termos essa necessidade para o nosso dia a dia, e algo que faria toda a diferença para o nosso aluno, e que seria um custo médio ou pequeno, não temos ali acessível, e o número de alunos que nós estamos dentro das nossas salas de recursos. Humanamente, eu posso dizer hoje que é praticamente impossível, né, dependendo do número de estudantes, fazer um trabalho com toda a vontade que nós temos, com toda a capacitação que nós temos buscado, com excelência, né, colocar isso em prática, porque a nossa função não é apenas o aluno na sala de recursos,
né, vai muito mais, é garantir a inclusão, a capacitação dos servidores, levar essa inclusão para a família e tantas outras funções que nós temos, né? E às vezes a gente também se encontra na barreira de não termos o compartilhamento de informações, de colegas de trabalho que poderíamos fazer as trocas de figurinhas, né, que é tão importante para o nosso dia a dia, de darmos as mãos uns aos outros, nos solidarizando uns com os outros, porque nós estamos no mesmo propósito, né, que é a inclusão. Então, eu me coloco também nessa posição dos meus colegas que sofrem com as barreiras, porque apesar de ter uma sala de recursos com estrutura física, eu tenho outras barreiras na comunicação, na questão também arquitetônica e tantas outras barreiras que a gente encontra no nosso dia a dia. É isso. Obrigada por poder contribuir um pouquinho. Obrigada a você, Adriana, pela sua contribuição, depoimento tão detalhado, né, tão comprometido. Eu penso que o segundo desafio, a primeira é o de garantir por via legal, que por mais que parece que só está no papel, é um recurso, é força de lei, né? Agora, operacionalizar isso, a gente entende que é outra questão, mas começa aí. Eu penso que a gestão dos recursos é próximo foco de preocupação de objeto, né, da tecnologia assistiva, porque como foi muito bem colocado ali no chat para você também, né, eu tenho teclado Command, nunca precisei usar, certamente alguém está precisando desse teclado Command, que não está em uso ali. Então, essa comunicação, gestão de recursos de tecnologia assistiva, parte da sala de recursos, eu acho que é a próxima, né, é uma preocupação que vai se colocar. E complementando a sua fala, acho que a eliminação de todas as barreiras, eu não sei se ela vem algum dia, né, arquitetônicas, de recursos, mas é essa busca, né, e a Cleide complementa a sua fala, concordando com você, né, e dizendo que no interior do Mato Grosso tínhamos uma sala de recursos bem equipada, e que passou para o município, e que ela atuou por 20 anos na sala de recursos. Conversava com a professora Lisbeth, e a gente trocava umas ideias sobre tecnologia assistiva, e parte da estratégia de viabilizar a tecnologia assistiva, amparada pela LBI, é essa distribuição de kits de tecnologia assistiva para as salas de recursos multifuncionais e recursos, reorganização de recursos para os estados adquirirem esses materiais, né? É parte da estratégia. Então, a gente entende que isso, espero que seja em construção, não é? A Cíntia complementa que o atendimento era para ser individual, mas ela está atendendo grupos de 5 por vez, e que só de manhã ela tem 18 alunos. Veja o tamanho da demanda, né, gente? Então, eu não tenho a menor dúvida de que recursos que em uma escola não são utilizados, uma gestão, né, uma logística interessante, isso pode ser, deve ser utilizado, né? Eu ia falar alguma coisa que a Adriana comentou. Então, uma das características da tecnologia assistiva de alto custo, dos materiais, né, dos equipamentos, é a necessidade, não é só acessibilidade, de atualizações. Então, realmente, um software, um equipamento que fica de 10 anos atrás, eu não tenho a menor dúvida que ele talvez não sirva mais, né? É uma característica desses equipamentos. E a Maria Helena complementa que na escola dela tem Chromebook, que é um recurso utilizado. É exatamente, né? Um pouquinho mais acessível, mas ele já tem funções que permitem um trabalho na sala de recursos. Vou continuar, então, aqui, pessoal, com licença. Então, agora voltando, né? Deixando sem os acionadores, sem os teclados, sem o software, sem os computadores, infelizmente, mas também contribuindo os nossos materiais de baixo custo, né? Eu não vejo que eles são materiais concorrentes. Nossa, tem uma sala super equipada que tem tudo, não vou usar o meu papel, o meu VA. Não, de forma alguma, né? Eu acredito que são usos complementares. A questão é quando a gente, né, de repente
só tem acesso a esse tipo de material. E eu, tudo bem, só tem acesso a isso, é isso que a gente vai trabalhar nesse momento, né? Mas o que eu gostaria de ressaltar é que não existe uma hierarquia, né, de que esse material é pior porque ele é feito com EVA, ele é feito com tampinha, ele é um material ruim, né? Então, ele é improvisado, não, esse material tem a sua utilidade, ele responde a uma necessidade desse estudante, tá? É claro que a gente tem que, né, continuar, né, por essa batalhando realmente, né, pedindo, reclamando, se organizando, estudando como vocês já fazem, para ter materiais adequados. Mas esse material que você faz na sua sala, não tenho a menor dúvida que ele não é um material inferior, né? Ao contrário, ele responde a uma necessidade do seu aluno. Então, desenvolvendo esses materiais de tecnologia assistiva na escola, um passo a passo que, muito provavelmente, você já segue ele, né, de forma intuitiva. Mas, já que a gente está ampliando os nossos conhecimentos, a gente começa a estruturar esse processo que até então provavelmente foi intuitivo, né? Então, público-alvo. Quem que é o estudante que vai se beneficiar dessa tecnologia? Qual a necessidade desse estudante? Qual o desafio específico? Qual a habilidade do estudante? O que ele já faz? Né? O que o meu estudante já tem? O que ele já faz? Não é o que ele não faz, não é a deficiência que ele tem, não é nada disso. É quem é esse estudante, o que ele precisa e o que ele já faz. O ponto de partida, contexto. Recursos, que eu tenho, né? Recursos financeiros, humanos, estruturais. E quem que pode colaborar? E aí eu vou insistir, gente, a gente buscar transformar esse nosso incômodo, e que bom que o nosso incômodo existe, incomodar os outros também, né? Vamos formar redes aí, vamos compartilhar as nossas responsabilidades, né? O estudante não é seu, você está trabalhando com ele, e que bom, sorte do estudante. Mas é estudante da escola, estudante da sociedade. Então, vamos para essa rede. Problema. Qual o problema educacional, né? Ou no contexto escolar ainda, de acessibilidade, de repente, né, que você quer resolver. Como que esse problema afeta a aprendizagem do estudante? O que impede ele de fazer, né? Ou de participar de alguma atividade. Então, você identificou a questão. A etapa 2. Então, vamos ver, focar agora no que ele precisa. Observando, né? O que você certamente já faz no seu contexto. O que a gente pode observar no ambiente escolar que indica uma necessidade não atendida? Na sala regular, na sala de recursos, na entrada da escola, na saída da escola, na hora da alimentação. Quais são os comportamentos ou dificuldades mais recorrentes? E aí, identificando esse problema, novamente, vai à rede atuar, né? Que perguntas podemos fazer aos professores? E aí, professores, né, gente? Todos os professores que têm contato com esse estudante, né? Diretamente ou não. Então, tem professor de arte na escola? Fala professor de arte. Professor de educação física? Fala professor de educação física. Todos que têm contato com esse estudante em algum momento, né? Então, o que podemos fazer? Que perguntas podemos fazer aos professores, estudantes, familiares para entender suas perspectivas? Quais são as frustrações, desejos e expectativas da pessoa, né? E vamos registrar o que nos for, né, as informações que vão nos dar subsídio para a próxima etapa, informações que serão úteis. Então, a gente faz essa conversa e registra esses apontamentos, né? Então, vamos analisar nosso contexto de uso. E aqui entra a questão, né, polêmica. Dentro da concepção da tecnologia assistiva, recurso do estudante, pronto, acabou, né? Mas pensar o contexto de uso, né? Em que momento que essa tecnologia assistiva vai ser mais mobilizada. Então, onde a tecnologia será utilizada com mais frequência é na sala de aula, sala de recursos, em casa. Existem diferentes contextos de uso que precisam ser considerados. Para a sala de recursos tem que ser desse jeito, para o contexto individualizado tem que ser desse jeito, para ir para casa tem que ser de outro jeito. Que barreira que você está, né,
buscando superar, e quais tarefas e rotinas escolares, em quais tarefas e rotinas escolares o estudante precisa de apoio. E a gente amplia aqui também, novamente, o nosso foco, pensando que tem a ver com aprendizagem, desenvolvimento e tem a ver com autonomia, né, e participação na vida plena escolar. Que seja abrir uma torneira do banheiro, que seja manipular um talher, né, em qualquer tarefa da rotina escolar. Planejamento da solução. Então, categoria, objetivos e funções. Qual que é o principal objetivo desse recurso? O que ele precisa fazer para funcionar, para você achar que ele contribuiu para que o estudante superasse a barreira? Tem outras alternativas que você poderia considerar? Se tem várias alternativas, pensa no engrossador de lápis. Quantas alternativas diferentes existem, né? Como que você vai escolher a melhor delas? Qual vai ser o seu critério? O que podemos adaptar de soluções já existentes? O critério, né, ergonômico, né, e da pedagogia. Então, o recurso é fácil de manusear e usar, né? A tecnologia está alinhada ao objetivo pedagógico e à forma de ensino. Desenvolvendo o recurso. Então, quais materiais que você pode usar, né? E como garantir que ele seja durável e seguro. E aqui, gente, eu entendo que ao trabalhar com material de baixo custo, é importante que ele seja durável. Mas alguns materiais a gente consegue fazer reposição, a gente consegue fazer novamente, né? Então, tem essa questão, mas como a nossa colega trouxe, em se tratando de materiais de alto custo, né? É indispensável que ele seja atualizável, que ele seja seguro, durável. Adaptação. Como podemos adaptar essas ferramentas ou esses materiais simples, né, para atender as necessidades específicas do estudante? O material tem que ser assim, mas para o meu estudante ele tem que ser nessa cor, nesse formato, nessa textura. Utilizando, né, já em uso desse recurso, né, o que a gente pode aprender com o estudante, o usuário e o professor, né? O que a gente precisa ajustar? Então, fiz lá meu engrossador de lápis, percebi que para determinados movimentos não funciona, percebi que está escorregando, percebi que a apreensão ainda não está suficiente. Então, testes e avaliação, situações reais que você vai testar esse recurso, como que você garante, né, que esse teste vai te ajudar, que critério você vai usar para falar, opa, isso aqui funcionou, isso aqui não deu certo, né? Lembrando que o usuário é parte indispensável dessa decisão de é bom, não é bom, funcionou, não funcionou. E como promover melhorias. Ajustes finais e implantação, né? Então, o que precisa mexer aqui, adaptar, vou dar uma voltinha menos nesse engrossador, vou adaptar esse material, vou trocar essa textura, ou vou inserir texturas. Como que eu vou mostrar para os outros professores esse uso desse material, compartilhando, né? O estudante usa esse material para esse momento. E como que eu posso, né, pensar que esse recurso possa acompanhar, de repente, a vida estudantil desse usuário, né? E aí, dentro dos materiais de baixo custo, o que a gente tem? Isso aqui gente, isso aqui é uma amostra muito, né, pouco representativa de todo o universo de materiais que a gente tem, né, disponível de baixo custo. Então, o EVA, em tiras grossas, a gente pode usar ele para puxar, para enrolar. Tampinhas, a gente pode usar tampinhas para colocar coisas dentro, rosquear tampinhas, virar como um jogo de memória, preencher, colocar coisas, né, na tampinha, potinhos de abrir, fechar, sacudir, rolar, sortear coisas dentro, guardar coisas, empilhar, canudos grossos, né, em geral, para enrolar o canudo e usar como um puxador, assoprar, colocar, encaixar o canudo cortado em alguma coisa. Deixa eu ver para onde que eu vou agora. Tá bem, desculpem. Desculpa, não era isso aqui ainda não, tá bom? Então, vou mostrar aqui para vocês alguns materiais que a gente pode confeccionar. E aí, qual que é a questão
para a gente manter em mente. Esse material, ele é uma inspiração, uma ideia para responder uma necessidade específica. Como ele está mostrado aqui, ele respondeu a uma necessidade específica de alguém, em algum momento, tá? Ele não é uma fórmula. Ele pode até ser reproduzido da exatamente da mesma forma e ele vai funcionar para remover a barreira do seu estudante. Mas não pense nele como uma fórmula mesmo, né? Que você só repete. E se não funcionar, é porque o meu estudante não conseguiu. Eu sei que eu nem precisaria falar esse tipo de coisa para vocês, mas eu achei importante reforçar. Antes de eu mostrar, eu vou voltar ao chat aqui, que a Adriana também complementa, né? Na escola que ela está, que tem essa sala legal, né? São 18 alunos no período matutino, provavelmente 18 no vespertino. Então, uma demanda bastante importante, né? A Natalice complementa, e quando uma das maiores barreiras ainda continua sendo a família, aí a gente tem que, né, sempre esse trabalho articulado, profissional de saúde, educacional e família, profissional da saúde, educacional e família. A gente, enquanto educador, tem obviamente, um limite enquanto, né, especificidade de até onde a gente pode chegar nesse trabalho com a família, né? Você já desempenha muitos papéis na questão educacional, né, da inclusão da pessoa com deficiência. E a condição psicológica, né, social, a gente pode contribuir, mas não, penso eu, que não é a nossa responsabilidade. A gente contribui, a gente tem contribuições bem importantes. Mas esse trabalho, né, é colaborativo, sempre, e penso que não é da sua esfera. É da sua esfera, né, nesses casos, trabalhar com o estudante, em quem chega até você, né? Entendo que isso talvez dificulte um pouco o seu trabalho, mas é até aí que a gente pode ir, né? Então, recursos, alguns recursos. Pessoal, assim, engrossador de lápis é um universo enorme, né? Então, lembra aquela espuma que eu falei, que aqui a gente chama de macarrão? Não sei se vocês chamam de outro nome, espaguete. Aquela espuma comprida, tipo boia, né? Então, a gente lapida ela, corta, lixa, fia o lápis no meio, foi. Outra forma, tira de EVA, e aí grudo aqui no meu lápis. Obviamente que eu vou partir do molde do meu estudante, né? Vou observar quanto de abertura eu preciso, vou fazer um piloto, foi para cima, vou voltar, estou enrolando, eu vou colar isso aqui com cola quente depois, vou acabar de enrolar, de forma que assim, a parte mais grossa fique mais ou menos no meio do lápis. Então, veja que está mais fininho, que está mais grosso. Aqui ficou sobrando, né? Ele é bastante confortável. E eu posso ajustar com mais voltas, menos voltas, né? Esse aqui eu nunca usei, mas nas minhas pesquisas apareceu, eu vou compartilhar para vocês. Ó, minha meia velha. Não tá furada, pelo menos. Mas se pudesse, né? Até poderia estar furada. Então, a gente põe a meia na mão e marca com a caneta aqui o polegar e o indicador. Aí vocês já entenderam tudo, com certeza, né? Faz o corte. Vamos lá. Cortei o indicador. Vou cortar o polegar. E aí vou vestir a minha mão. Aproveito para compartilhar o que a Silvana fala, né? Fico muito triste quando uma pessoa não tem voz. Ter voz é um direito garantido pela Constituição Federal. Todas as pessoas importam. Obrigada, Silvana. Ó, tô vestindo aqui, gente. E aí, ficou assim, tá? Ele isolou aqui. E me deu alguma estabilidade e isolou o que eu preciso de trabalhar, né? A minha pinça. Isolou aqui. Posso inserir mais algum material aqui, se eu quiser, mas é uma possibilidade. Nossa pinça. Muito bem. E aí, lembra naquela pesquisa breve que eu fiz com vocês aqui na primeira semana? Bastante demanda de alfabetização, né, gente? Então,
Vamos lá. E aí, lembra que eu falei que isso aqui pode ser, né? Se eu levar para minha sala regular, usar com todos os meus estudantes, não é uma tecnologia assistiva. Se for para um estudante em específico, né, acessibilizar algum conhecimento, ele vira uma tecnologia assistiva, tá? Ó, uma placa de papelão, tá vendo? Aí faz o corte aqui, né? Encaixa o papelão, e aí eu fiz o meu guia de EVA, meu cursor. Ele desliza para cima e para baixo. Desculpa, vou olhar aqui. Aqui é o referencial. Ficou torto. Aí. Eu não conheço ninguém mais criativo que vocês. Então, com certeza aqui pode ter qualquer conteúdo que você deseja trabalhar. Não é mesmo? Muito bem. Vou para o meu potinho. Agora eu vou entregar a idade. 40 mais aqui, ó. Quem lembra o que é isso daqui? Alguém? Ai, caiu. Os novinhos não vão saber o que é isso. Vocês estão rindo. Não vou contar o que é. Quem sabe, escreve no chat e entrega a sua idade junto comigo. Pode falar. Quer falar? Pode falar. Isso aí, Natalícia. Oh, meu Deus. Poxa, Cíntia, isso eu não conheço. Olha só. A Natalícia já acertou em cheio, né? Esse eu não conheço, Cíntia. Confesso que esse material eu não conheço. Aí, então tá. Então, veja só. Ele vem naquele mesmo potinho, né? Aquela pomada do Pedro, é só o potinho. E aí também tem o filme de fotografia. Pomada Vovô Pedro. Eu vou ter que procurar isso, mas não tenha dúvida, porque isso aqui tá cada vez mais difícil, obviamente, de encontrar. Uns 15 anos atrás eu ainda achava. Era um potinho de revelar filme, né, gente? Na época que ele tinha as câmeras analógicas, o filme fotográfico, né? Ficava nesse potinho, você levava lá para revelar, né? Mas pode ser qualquer tipo de pote, com certeza, né? Inclusive, se a tua intenção é a de que o estudante abra o pote, isso daqui eu acho pouquíssimo indicado. Não é um material muito acessível, não, dependendo, né? Mas então, veja. Tá aqui o sino, né? Reconhecimento visual. Eu vou abrir meu potinho. Aqui dentro eu tenho as cartelinhas. Eu vou mostrando na sequência que eu tirei, tá? Opa, as duas, né? Uhum. Tá aqui. E tá aqui. E agora a gente monta a palavra, né? Com o kitzinho que já tá pronto. Então, o kit já tá aqui. E a gente trabalha o reconhecimento e a grafia. Você pode fazer com duas imagens, né? Uma aqui, por exemplo, outra aqui, 2 kits, aumenta o desafio selecionar, né? Entender quais cartinhas compõem uma palavra, quais compõem outra. Beleza. Vamos lá para a próxima. Entregando a idade de novo. Como que é o nome desse bichinho aqui? Vamos ver se alguém sabe. Pac-Man. Ah, mas esse nome é chique. Não, na minha época tinha outro nome isso aí. Come, come. Mas é come, gente. É o come, né? Deixa eu ir para trás aqui. Uhum, beleza. Tá. E aí, meu dado tá aqui, ó. Então, eu jogo meu dado. Joguei. Então, caiu. Faço a contagem, né? E aí, eu sou azul, tá? Ai, tem que arrumar. Tá aqui. E eu vou comer 4 bolinhas. Opa, só um pouquinho tá torto aqui, gente. 1, 2, 3. Então, o vermelho joga o dado.
Caiu no chão. 5. 1, 2, 3, 4, 5. Como atividade, você segue aqui, né? Indo e voltando nas quantidades. Como jogo, se você quiser, ganha quem comer todas. Tá bom? Acabou a fita aqui. Não, não acabou. Então, veja se você quer adicionar esse desafio a mais do jogo. Ganhou, perdeu. Né? Contextos muito específicos que isso talvez vai te ajudar. Ou se a gente fica, né, no colaborativo. Então, como que faz? Essa fita é uma fita de papel com as bolinhas. Se não me engano, 10 de cada lado. 12. Isso. O papelão plastificado, a boquinha. A boquinha foi colada nessa borda de cima, nessa borda de baixo, para passar, para deslizar esse papel. Esse papel de baixo, essa faixa, está plastificada também, para deslizar. E o elástico marcando o meio. Tá? Diga lá, Josiane. Pode falar, se quiser falar. Arrumando aqui. Tá, vou voltar aqui para o chat, tá bom? Uma contribuição, mais uma importante da Adriana, falando que recebeu o vídeo do aluno do 6º ano com deficiência intelectual, iniciando o processo de leitura em sala de aula com o professor de língua portuguesa, final 3º bimestre, né? E desde o início do ano está trabalhando com os recursos concretos para estimulá-lo. Então, que o trabalho colaborativo faz toda a diferença nos resultados pedagógicos dos estudantes, não tem a menor dúvida, né? O estudante é estudante de todo mundo. Filme de fotografia, olha lá o Pac-Man, tá vendo? Come, come. Tá certo. Lista de presença, beleza. Gostou, Josiane? Então, foi. Mais um. Deixa eu ver aqui. Vai esse daqui. Tô abrindo aqui, tá, gente? Essas cartelinhas aqui, eu tenho o molde delas, eu passo os PDFs para você. É só imprimir e plastificar, tá? Tô falando dessas cartelas aqui, gente. Eu não vou mostrar agora, daqui a pouco eu mostro, tá bom? É material de imprimir e plastificar, papel mesmo. Eu já volto para ela, desculpa. Falando de tampinhas, né? Eu adoro tampinha de garrafa. Nossa, amo. Então, aqui. Eu tenho uma placa de papelão, tá vendo? Fiz uma moldura, onde eu colei, aqui descolou, as tampinhas de caixinha de leite, tá? Pode ser qualquer tampinha, claro. Qualquer tampinha, claro. Quer falar, Rosângela? Pode falar. Tá bom. Vou seguindo aqui. E aí, consciência fonológica, quantidades, conteúdo você decide, né? Aí eu sorteei lá no meu dado. Sorteei a bola. Então, vamos lá. Se eu quero trabalhar consciência fonológica. Isso aqui é um pedacinho de EVA. Se eu quiser trabalhar essa pinça, né? Eu posso fazer uma massinha, uma bolinha de massinha. Eu posso usar pompom. O que for que couber aqui, né? Então, ó. Lá. Uhum. E eu, com certeza, vou querer fazer junto com palmas. Ó. Lá caiu, né? Porque tá de pé. Aqui. Para mim, gente, estímulo multissensorial, estímulo combinado, é uma riqueza, né? Para qualquer, obviamente, público, em se tratando as pessoas com deficiência, eu penso que claro, né, sempre com critério, né? Não vai superestimular, de repente, uma criança até se desorganiza, não sei. Mas combinar, né? Corpo, movimento, sensorial, eu acho que a gente sempre ganha. Então, vou jogar meu dado de novo.
Oh, cachorro. Uhum. Então, ó, vai cair porque eu tô deixando de pé, tá? Cachorro. Uhum. Beleza. Claro que eu vou querer fazer com palmas. Cachorro. Uhum. Se eu tiver meu potinho, eu vou do cachorro. Então tá. E se eu quiser trabalhar quantidade especificamente, eu adapto isso daqui. E beleza. E coloco aqui. Ah, Adriana, não tenha dúvida. Areia né, areia, lixa, pro sensorial. Então, ó, inseri aqui minha faixinha de VR, eu colaria ela, né? Para trabalhar. Talvez você conheça essa parlenda. A galinha do vizinho bota ovo amarelinho. Bota um, bota dois, bota três, bota quatro, bota cinco e caírem todos os ovos no chão. Tudo bem, não tem problema. Né? E aí, se eu quiser também, né? Um, dois. Agora não tô deixando lá, tá vendo? Não vou deixar. Um, dois. Feijão com arroz. Três, quatro. Feijão no prato. Cinco, seis. Aí depende da sua letra. A minha é falar inglês, né? Qualquer parlenda pode me ajudar, ou qualquer outro tipo de atividade. Eu quero dado, então, agora. Meu dado caiu no 4. Vamos lá. Um, dois, três, caiu de volta, gente. Desculpa. Em pé isso aqui, tá? Então, é um outro recurso, né? Nesse sentido, bastante genérico, mas que pode ser, deve ser personalizado de acordo com a necessidade específica do seu estudante. Agora sim, vou para minha cartelinha. Deixa eu só pegar meu dado, gente, dá licença aqui. Cai no chão. Pronto, desculpa. Então, tem diferentes modelinhos dessa cartela e vai dar um reflexo agora, tá? E aí, a gente já prepara as fichas para formar, né? As palavras que constam nas imagens. E a associação aqui é em razão da voz, moto. É em razão da imagem, da moto. Quando a gente vai para a grafia, ela tem essa associação aqui, ó. A cartelinha do nó vai na casinha, tá amarela e vai na casinha amarela. Então, tem associação por cor também, tá bom? Ó, aqui o laranja. Laranja. Uhum, beleza. O de baixo. Então, lobo, mesma situação. Auditivo, né, da palavra, se for o caso. A imagem, a grafia e a cor. Estímulo combinado. Uhum. E assim por diante. Coruja, janela. Entendeu, né? Se eu quiser fazer um estímulo mais combinado ainda, né? Múltiplo. Eu vou pôr um balão aqui. Vou pôr uma mão. E aí, a gente vai brincar. Cai, cai, balão, cai, cai, balão, balão. Aqui na minha mão. A mão. Não cai, não, não cai, não, não cai, não. Vou pôr um não aqui, talvez. Cai na rua do sabão. Posso pôr sabão, enfim.
né? Terminações das frases idealmente. Então, essa multi-estimulação. Esse aqui eu passo para vocês, os modelos. E já que a gente entrou no recurso de baixo custo, papel, então a gente vai voltar lá para o slide para a gente ver algumas outras possibilidades. Ah, desculpa, esqueci mais uma aqui, ó. Voltei aqui para minhas tampinhas, né? E vocês sabem que eu sou da música, né, gente? O poque-poque da pipoca pipocando, o poque-poque da pipoca pipocando, é só um curtinho que vai logo acabando, é só um curtinho que vai logo acabando. Poque. O poque-poque da pipoca pipocando, o poque-poque da pipoca pipocando, é só um curtinho que vai logo acabando, é só um curtinho que vai logo acabando. Poque, poque. Acumulativo, tá? Ah, musicograma é maravilhoso. Cíntia falou, né? O poque-poque da pipoca pipocando, o poque-poque da pipoca pipocando, é só um curtinho que vai logo acabando, é só um curtinho que vai logo acabando. Poque, poque, poque. Entendeu, né? Aqui a gente vai até o 5 mesmo. Tá bom? Desculpa, tinha esquecido desse. Deixa eu voltar lá. Recursos para a gente confeccionar, imprimir, né? No papel. Então, pessoal, vou pedir licença aí. Para a gente fazer uma apreciação de uma música. Vou pedir aos nossos colegas da comunidade surda, se quiserem sentir a vibração, acompanhar, ficarem bem à vontade. Vou soltar aqui. É um trecho de áudio curto, tá bom? Vou deixar maior, né? Nossa, vocês não vão ver nada. Opa! Saí do lugar. Desculpa, pessoal. Voltei. Mas não tem problema. Se ficar a visualização pequena, nesse momento não. Nesse momento a gente vai apreciar. Desculpa cortar assim, né? Esse finalzinho não precisava. Então, você entendeu a música, né? Confeccionei minhas cartinhas. E com certeza eu vou usar um boneco, né? E vou acompanhar. Vou bater com meu boneco em cada cartelinha. Bom, né, né. Virou boneca. Mouse é meu boneco, tá? A cartela tá no chão e eu tô batendo com meu boneco preferido desse estudante. Ele tá lá me ajudando. Bom, né. Virou boneca. O Bo foi passear. Virei o Bo, né? A cartelinha para baixo, para não aparecer. O Bo foi passear. Assim, boneca virou neca. O Bo foi passear. O Bo foi passear. Assim, boneca virou neca. E aí eu volto. Oh, né. Virou boneca. O Né foi passear, o Né foi passear. Assim, boneca virou boca. O Né foi passear, o Né foi passear. Assim, boneca virou boca. Volto pro meu refrão. Né.
K, virou boneca. E aí, claro que você já entendeu. O K foi passear, o K foi passear. Assim, boneca virou boneca. O K foi passear, o K foi passear. Assim, boneca virou boné e volta lá, tá? Então, cartinhas né, que a gente imprime, usa material aqui daí do caso do estudante, boneco, né? Outra parlenda, né? Já vou mostrar para vocês. O material imprimível. Abre a boca e fala ah. Cai o queixo e fala... Desculpa, tá na outra ordem aqui. Desculpa, gente, eu vou pôr a ordem correta. Escola que eu trabalhava com essa ordem aqui das vogais, tá? Então, por isso, é A, O, I, O, E, lá onde eu trabalhava. Mas eu vou fazer na ordem, né, convencional. Abre a boca e fala A. Fecha um pouco e fala E. Dá um sorriso e fala I. Cai o queixo e fala O. Faz um biquinho e fala U. E aí, o que eu faria com isso, né? Ou eu imprimiria os emojis, ou melhor ainda, eu faria um molde, eu ia pegar aqui, mas nem precisa, né? Uma folha de desenho amarela, já aproveito o alto contraste, né? E faria a boquinha vazada, né? Para sensorialmente passar o dedo ali, sentir a abertura da boca, né? Abre a boca e fala, pode ser gatinha também. Fecha um pouco e fala, Dá um sorriso e fala, ih. Cai o queixo e fala, Fecha um pouco e fala, tá errado, desculpa aqui, né? Faz um biquinho e fala, Vou corrigir, tá, gente, para mandar para vocês. Desculpem. Possibilidades, né? Fazer a boquinha ao contorno dela, cola quente, massinha, lã. Poxa, gente, quem sou eu para dar dica para vocês, né? Ninguém. Olha o espelhinho é sensacional. Deixa eu voltar aqui, que eu perdi algumas coisas, tá? Tô voltando no chat. Tudo no concreto, mas aí veja, né? A professora do contexto regular vai chamar isso aqui de material concreto. E é também. E é. Quando isso aqui é o material do José, da Ana, e sem isso aqui o José e a Ana não vão alfabetizar, se for o meu objetivo, por exemplo, é a tecnologia assistiva. Entendeu? Gente, é para usar. É isso aí. E assim, vocês perceberam? Pega o conceito e adapta para a necessidade específica do seu estudante, para o conteúdo que você está trabalhando, né? Então, conceito, cursor de dedo, né? Conceito, associação de cores, né? Aqui no caso, com material plastificado. Conceito, régua, de colocar coisas, né? Funcionalidade aqui, ó, puxar. Termos da usabilidade, tá? Adapta para o que você precisar. Potinho, abrir, montar, com associação visual, tá? Vou voltar aqui para o chat, licença, gente. Muito obrigada, Cida. A Cíntia também, vários materiais usando tampinha, mas não tenha dúvida, né? Mas como são de uso para todos os alunos, é um recurso pedagógico, exato, Cíntia, exatamente, né? Tá lá na sua sala regular, para todo mundo usar, é um recurso pedagógico. Se é um material que você fez especificamente para um estudante com deficiência, mesmo que seja utilizado no contexto regular e, por exemplo, também na sala de recursos, mas é um material do estudante, é tecnologia assistiva, tá? Respondendo alguma necessidade dele, o tamanho, o reconhecimento, sensorial, qualquer coisa, né, específico, ou que só ele use, é tecnologia assistiva. Né, do lado do YouTube vem também, faço muito material, tampinha de garrafa, rolinho de papel higiênico, rolinho de
papel alumínio, né? Pela estabilidade, às vezes, pote, caixa, gente, não tenha a menor dúvida, né? O que a gente precisa. A gente monta a nossa biblioteca, né? De ideias. Sim, Cíntia, musicograma é um recurso excelente, né? Olha, a dica que veio lá do YouTube da Maria Aparecida, material impresso do aplicativo Edu. Edu tem muito material para imprimir e plastificar. Consciência fonológica, sistema de escrita alfabética, né? Leitura e compressão de texto. Esses dados também, né? De montar compressão de texto. Nossa, Jussiane, esse seria o ideal. Um grande repositório de todo mundo compartilhando a ideia, né? Eu acho que seria uma excelente ideia a gente fazer esse grande repositório, né? Cada um inserir a sua atividade. Depois a gente conversa com a professora Márcia sobre a viabilidade disso. Espelhinho, não tenha dúvida, né? Josiane, você quer contribuir? Sua mãozinha está levantada. Fique à vontade, tá? É isso aí, gente. Então, tá bom. Então, eu gostaria de, encaminhando para os nossos finalmente aqui, novamente os materiais, os slides ficarão à disposição de vocês. Eu vou mandar esse arquivo, gente, mas talvez eu não consiga mandar amanhã, tá? Mas se eu não mandar amanhã, na segunda, eu com certeza mando para a professora Márcia. Documentos. Ednilson, quer contribuir, se quiser? Eu acho que o senhor não fez o seu áudio. Eu acho que o áudio abriu mesmo. Opa, não, pode falar. Desculpa. Eu queria ia pedir isso mesmo, se dá para enviar os slides. Não tenha dúvida, com certeza. Estudo slide, envio o áudio das músicas. Que Amei. Maravilhosa Que aula. Que bom. Valeu a pena. Que bom, espero que, né, contribua para o trabalho de alguma forma. É um recorte de alguns recursos. No slide de Nilson da aula anterior, tem um site lá, que é de um repositório de ideias, lá do pessoal do Rio Grande do Sul. O link está lá. E lá tem também coisa para construir e também coisa de aplicativo. As duas, né? Dos dois tipos de tecnologia assistiva, então lá tem. Então, esse engrossador de lápis enroladinho, tá lá a descrição certinha de como que faz, tá? Então, lá no slide da aula anterior, tá disponibilizado lá para vocês, tem esse link, entra lá. Eu vou mostrar para vocês agora. Vou ser bem rápida, tá? Para não me estender muito mais aqui. Eu acho que eu não estou compartilhando, e é isso mesmo, não é para eu compartilhar agora. Tá. Então, agora eu vou compartilhar. Então, veja mais ideias, né? E agora... Tá. Então, esse aqui, gente, esse site, tá? Retasse, que estava lá, né? No slide anterior, também tem ideias, aí como eu falei para vocês, tá? Tanto para a gente construir de baixo custo, quanto aplicativos, para a gente aprender a usar. Então, veja, né? O enroladinho, e aqui construído, claro, de uma maneira mais consistente, né? E tem a ficha técnica para você seguir, né? Para ter uma padronização. Então, ó, tô entrando em mais um aqui. Um modelo de facilitador de desenho para você imprimir na impressora 3D, se for da sua realidade, tá? Aqui os recursos que eu já pude visitar, né? Todos os recursos de tecnologia, de software, aplicativos. Eu vou para a página inicial aqui, então, ó, repositório de tecnologia assistiva no contexto educacional. Tá? Ó, vocês já falaram que usam, né? Caderno com pauta ampliada. O recurso, né? Do Braille, prancha fácil de comunicação. Não abordei comunicação, justamente porque é o próximo módulo de vocês, tá? Enfim, tá aí mais uma fonte de recursos.
o livro que eu tenho da Rita Berti não tem tanta coisa para construir assim. De repente, você está falando de outro livro, né, Silvana? Eu acho que é isso, né? O material que eu tenho, a apostila clássica dela lá de 2017, não achei muita coisa de construção. Puder compartilhar depois para a gente, é legal. Então, muito bem. Pessoal das boquinhas é legal. Exatamente, espelho. Professora Márcia, então, confirmar com vocês, a gente pode pensar nesse grande repositório de ideias, eu coloco as minhas, e quem quiser contribuir, contribui. O que você acha, professora Márcia? Sim, a gente pode fazer isso. Não é complicado abrir a gente abre, por exemplo, um fórum mesmo, porque o fórum é assim muito democrático em termos de recursos. Você pode colocar texto, você pode colocar imagem, até mesmo som ou vídeo, né? Aí eu peço que se coloque na última semana um fórum de colaboração livre, né? Para as pessoas compartilharem. Eu acredito que fica um repositório interessante que vocês podem consultar durante todo o curso. Não fecha, né? Muito interessante. Isso, perfeito, Marcelo. Acho que assim funciona, né? Acessível e para quem puder, quiser, né? Fica disponível. Então é isso, agradeço novamente a participação de vocês, o engajamento, as contribuições muito valiosas, discussões, para mim tão importante quanto mostrar meu come, escutar vocês, provocar vocês, fazer a gente pensar, se incomodar. Para mim isso é tão importante quanto mostrar o recurso, quanto trazer o referencial teórico. Bem? Fico à disposição de vocês, da professora Márcia, do que for necessário no que eu puder contribuir. Obrigada, gente. Muito bom, agradecemos muito a sua colaboração. Esses 3 momentos de encontro foram de muita interação, todo mundo gostou muito, eu tenho certeza, pelas manifestações aqui no YouTube, pelas manifestações aqui no chat do Meet, as tutoras também comentaram que todo mundo gostou muito. Então, a gente ainda tem 2 semanas dessa unidade, então a gente pode aproveitar isso para intensificar as interações pelo ambiente virtual de aprendizagem, né? E eu vou conversar com a área técnica para ver se já na semana que vem, né, no começo da semana, a gente disponibiliza esse fórum de contribuições em termos de ideias, de recursos, né? Porque pode-se colocar links também sobre informações que as pessoas costumam acessar na internet e tal. Então, fica uma coisa bem diversificada, é bem interessante isso. Gostei. E semana que vem vou estar lá no Congresso, Márcia, e tem umas oficinas muito legais, e o que eu tiver lá terça-feira que vem, eu trago para cá também, continuo contribuindo com o repositório de ideias. Ótimo, maravilha. Vamos fazer isso, então. Então, a gente vai encerrando esse encontro por aqui hoje. Lembre-se de continuar essa interação pelo ambiente virtual de aprendizagem, com as suas tutoras, com a professora Camille. Aproveitem mais esse período que ela está conosco, até o início da próxima unidade, que vai falar exatamente de comunicação ampliada, né? Então, vai ser bem interessante essa continuidade com a professora Lisbeth. E o último módulo fala das tecnologias digitais. Então, a gente vai ter esse panorama bem diversificado do que a gente pode complementar dos nossos conhecimentos também, sempre avançando em termos de conhecer mais a tecnologia assistiva, né? Muito obrigada, Josué, muito obrigada, Fábio, por todo o apoio que vocês nos dão, muito obrigada, Oséias, que está na parte técnica, e agradeço a todo mundo que esteve presente aqui nesse encontro e sempre participando, tanto no YouTube como aqui no Meet. Muito obrigada e muito boa noite a todo mundo. Boa noite, obrigada.